Continuando, senhores, além então deste transporte típico de cortesia, agora eu vou ter que falar para vocês daquele transporte que não é de cortesia, que é o transporte só aparentemente gratuito, senhores. E o que tenho aqui quando o que acontece quando o transporte é só aparentemente de cortesia? Vejam só, senhores, o transporte, como disse, aparentemente de cortesia, é aquele transporte em que, apesar de não ficar claro, eu tenho uma remuneração indireta do agente. É quando eu não consigo visualizar aqui a remuneração, mas investigando mais a fundo eu vejo que há um interesse econômico envolvido. Então não é um ato de caridade, não é um ato de benevolência, não é aquilo de ajudar o próximo. Eu tenho um interesse econômico envolvido. Então darei alguns poucos exemplos para que você entenda o que eu estou falando. Veja, já dei o exemplo aqui do transporte de idoso. O transporte de idoso é ato aqui é um contrato de transporte firmado e não um transporte de cortesia. Apesar do idoso, na sua simplicidade, às vezes não tenha essa informação, ele acha que ele está sendo transportado de graça, mas não está. Ele está, na realidade, sendo transportado mediante o pagamento de uma remuneração indireta. Outras pessoas, os outros usuários pagantes, abaixo de 65 anos, por exemplo, estão pagando o transporte daquele idoso. Então há remuneração naquele transporte. E se ocorrer qualquer problema, aplicar-se-ão as regras do contrato de transporte com todas as suas particularidades. Responsabilização objetiva do transportador, a ausência de possibilidade de utilização da excludente do fato de terceiro como exonerativa da responsabilidade. Então aqui a responsabilidade é objetiva e agravada. Além desse exemplo que já falei do transporte gratuito do idoso, também posso dar um exemplo daquele transporte interessado do corretor de imóveis. Veja, quando o corretor de imóveis vai transportar ou oferece uma carona para aquela pessoa que está querendo adquirir o imóvel que ele está vendendo, você tem que convir comigo que ele tem um interesse naquele transporte. Ele quer vender o imóvel àquela pessoa. Então, quando ele quer vender o imóvel àquela pessoa, ele está aqui tendo a intenção de firmar um contrato. Veja que ele vai transportar o interessado com o objetivo de fechar aquela negociação, aproximar vendedor e comprador, e uma vez finalizada aquela negociação, aproximado comprador e vendedor, ele recebe a sua remuneração, que é a comissão pela corretagem imobiliária. E aqui nós teremos aí geralmente 6%. Então quando eu vou transportar um potencial comprador e o imóvel vale R$1 milhão, eu estou pensando naqueles 6% que eu possivelmente ganharei, correto? Então aqui eu estou pensando naqueles 60 mil da minha comissão. E quero agradar o comprador, quero levar ele até o local, quero paparicar, vou colocar o champanhe, vou apresentar a hora que ele quiser o imóvel. Pois bem, nesse caso, se ocorrer um acidente durante o trajeto, você verá que aqui sim pode ser responsabilizado o corretor de imóvel com base no contrato de transporte em que não se aplicará essas regras do transporte de cortesia. Não é o caso do transporte de cortesia, porque o transporte é só aparentemente gratuito. O transporte, na realidade, tem uma intenção econômica, tem um fundo econômico, e tendo um fundo econômico, tem que se aplicar as regras do contrato de transporte e não dos contratos benéficos. E o terceiro exemplo, para a gente finalizar, é aquele caso do translado de hotel. Vocês já não fizeram aí, eventualmente, uma compra de uma viagem? Vou fazer minha lua de mel no Nordeste brasileiro, vou viajar para o exterior, vou viajar para tal local. E nestes casos, o hotel, querendo fechar, querendo dar um eventual benefício a esse consumidor, ele acaba por oferecer o quê? Ele acaba por oferecer um transporte de cortesia. E ele fala, não, pode ficar tranquilo, eu te pego lá no local em que você chegará com seu avião, no aeroporto, e te trago até o hotel de grátis, totalmente de forma gratuita, não se preocupe. E ele, às vezes, até subloca uma van, ele contrata uma van, terceiriza esse contrato de transporte, mas o fato é, alguém vai te buscar no aeroporto e vai te levar até o hotel. Imagine que durante esse trajeto, ocorra aqui um acidente e você seja ferido gravemente.
A empresa que prestou o serviço, nesse caso aqui, que vendeu a diária do hotel, que quer que você se hospede naquele hotel, pode alegar que não tem responsabilidade pelo acidente, uma vez que o transporte era gratuito, era um transporte de cortesia, mas você terá que comprovar a culpa grave ou o dolo, nos termos da súmula 145 do STJ, nesse caso. Vocês verão comigo que não, porque aqui o transporte não é desinteressado. Há uma remuneração indireta. Dentro do valor da diária, tenho certeza, já está, ou deveria estar, pelo menos previsto, mas um bom empresário já prevê aquele custo, o custo do translado. E o bom empresário deveria até prever a probabilidade de ocorrer um acidente e de eu ter que indenizar em decorrência desse acidente e colocar isso no preço. O bom empresário faz essa conta, tudo dentro do preço. Então aqui o transporte não é de cortesia. Não se aplica a regra dos contratos benéficos, o artigo 392 do Código Civil, mas sim o artigo 734 e seguintes do Código Civil, e se for uma relação de consumo aliado aí os artigos 14, 17, enfim, do Código de Defesa do Consumidor. Porque, mais uma vez friso, o contrato de transporte se firmou porque aqui há remuneração indireta. Perfeito? Então, você sabendo diferenciar o transporte aparentemente gratuito do transporte puramente gratuito, você já saiu lá na frente. Você já sabe responder a resposta, já sabe responder a maioria dos problemas, não sabe responder a resposta, né? Já sabe responder a maioria dos problemas, você consegue dar a solução adequada para a maioria dos problemas, porque você vai conseguir enquadrar corretamente o seu caso. Se é transporte puramente gratuito, aquela carona pura, nós estamos lá nos contratos benéficos, artigo 392, súmula 145 do STJ. Agora, se tem uma remuneração indireta, eu estarei diante do artigo 734 e seguintes do Código Civil Brasileiro.